Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Olá, meus amigos e amigas. Quero vos cumprimentar com um bom dia na paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 16 de agosto de 2020 e é uma alegria muito grande poder retornar a este canal de comunicação para apresentar-lhes mais uma edição da Escola Bíblica Dominical Online da ADR, Assembleia de Deus Renovação. É com muita alegria que aqui estamos para compartilhar com vocês mais esta aula, mais esta lição que estaremos estudando no dia de hoje e que tanto tem feito bem, tanto tem nos abençoado durante os últimos meses, os últimos domingos, neste momento em que passamos de pandemia, de isolamento, na qual não podemos estar presencialmente estudando a palavra do Senhor. Mas o Senhor preparou este canal, preparou esta oportunidade para que nós levássemos até vocês as aulas da Escola Bíblica Dominical. Para nós é uma honra e uma alegria, pois temos recebido do Senhor ministrações maravilhosas através dos nossos professores, do nosso corpo docente, que tanto tem se empenhado, tanto tem trabalhado para levar o melhor a todo o público que sintoniza e que se conecta ao canal nas redes sociais da ADR, Assembleia de Deus Renovação. Para você que está chegando agora, nós estamos estudando a lição desse trimestre que fala dos personagens do Antigo Testamento sob uma luz de ser gente como a gente. E realmente tem sido ministrações espetaculares. Nós já vamos para a quinta lição, a lição de número 5, nesse domingo, que falará de um personagem apaixonante, empolgante, inspirador, um tipo de Jesus Cristo muito, muito pregado, muito ensinado nas nossas igrejas, nos nossos púlpitos, e eu tenho certeza que você irá, nesta manhã, receber de Deus um ensinamento, uma palavra apaixonante, uma palavra empolgante, revigorante e uma palavra que vai nos deixar muito, muito felizes, muito felizes. Eu até gostaria de iniciar essa manhã dizendo se você tem um sonho, se Deus te mostrou, se você tem uma promessa e se você confia nesse Deus que Ele prometeu, aguarde, espere, porque esse sonho irá se realizar, essa promessa irá se cumprir. Eu tenho certeza que o professor irá, de uma forma muito especial, abordar esse tema, até porque o tema da lição é José, o personagem é esse, José. Todos os leitores da Bíblia, todos aqueles que já manusearam a Bíblia sabem quem foi José e como foi a vida de José. José, os sonhos que vêm de Deus, né? Então, só pelo título dessa lição, desse personagem, de algo que nos deixa empolgados, de algo que nos deixa realmente ávidos por receber e por começar essa aula. O textuário está no livro de Gênesis, no capítulo 37, versículo 9. O professor vai abordar esse tema do textuário, a leitura bíblica em classe, também no livro de Gênesis, no capítulo 37. E tem alguns temas, alguns assuntos que serão abordados, e eu tenho certeza que você será impactado por essa lição. Para essa aula de hoje, nós convidamos mais uma vez o nosso amigo, nosso mestre, o nosso professor, pastor Luiz Gustavo. Pastor Gustavo, como todos o conhecem, e quando nós apresentamos os temas, ele me pediu para que pudesse falar de José, porque enfim, tem todo um carinho e uma predileção pelo tema, como todos os outros, eu acredito que tenha. Ele, inclusive, já fez aí um trabalho no Todo Dia ao Meio-Dia, que é uma pílula que ele grava todos os dias para alguns amigos, e falou muito sobre a vida de José. Então, eu tenho certeza que hoje, domingo, dia 16 de agosto, nós teremos realmente uma aula valiosíssima, onde nós, com certeza, seremos impactados e abençoados através da ministração da palavra do Senhor. Eu quero agradecer a todos que
têm assistido às aulas, e reitero aqui o meu pedido para que vocês compartilhem as aulas. Chame os seus amigos, seus familiares, mandem para um número maior possível de pessoas que possam assistir às aulas, e eu tenho certeza que, fazendo assim, você estará compartilhando a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor vai ser semeada e vai germinar no coração daqueles que precisam ouvir a palavra do Senhor. Então, sem mais delongas, eu quero chamar o pastor Gustavo para que assuma aqui a ministração dessa aula, que todos nós tenhamos uma excelente aula no nome de Jesus. Pastor Gustavo, a classe é do Senhor, tenha uma boa aula. Good morning! Bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical. Nós vamos estudar hoje a vida de José, The Life of Joseph. E nós vamos começar pelo final, pelo capítulo 50 de Gênesis. Porém, deixa eu preparar vocês para o que eu acho que nos últimos 15 anos, principalmente nos últimos 10, tem sido a vanguarda em hermenêutica, em estudo da palavra, estudo tomando cuidado com a sequência canônica dos livros da Bíblia. É a história teodramática, ou teodrama, né? É o nosso papel no grande projeto de história, né? E esse papel nessa grande história para nós hoje vai ter um case. E o case, o modelo, é José. José é o modelo. Então vamos começar pelo final. Nós vamos lá para Gênesis capítulo 50, verso 20. É um dos textos favoritos meu de toda a Bíblia. Ele diz assim, José para os seus irmãos, lá no final, o que vocês planejaram contra mim, o mal que planejaram, Deus transformou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Então, resumindo, é assim, olha, Deus o tornou em bem para que se fosse preservada a vida de muitos. Esse é o tema da história total biográfica de José. Na teologia, Deus transformar o mal em bem tem nome, chama-se providência na teologia. Então, a providência significa isto: Deus controla o processo, o enredo, a história. Deus orquestra o começo, o meio e o fim. Porque Deus, ele é o grande maestro da grande sinfonia da história da raça humana. A gente vai ver José, mas é gente como a gente, todos eles são. Nós já vimos Abraão, nós já vimos Enoque. Então é o Theo vem de Theos, de Deus. Então, o drama de Deus, quando Deus entrelaça a vontade dele na história humana. Este teodrama começou com o Dr. Hans von Balthasar, né, em termos de teologia para o mundo inteiro. Veio para o meio evangélico, na minha opinião, de uma forma forte, linda, edificante, através de Kevin Van Hooser. Dr. Kevin Van Hooser dava aula no Eton College e veio para Universidade Trinity de Chicago, onde eu fiz a residência do meu doutorado. E ele, na minha opinião, é quem divulga mais no meio evangélico esse cuidado da história teodramática, do teodrama, o nosso papel na grande história. E aí, olha, eu estou trazendo você, né, do background para você entender a importância. A história de José da Bíblia, uma das histórias que mais tem mexido comigo há mais de 2 décadas. Por quê? Porque trata da soberania divina e a responsabilidade humana. E aí, de novo, na minha opinião, hoje, o melhor teólogo nisso, aliás, esse é o assunto da tese de doutorado dele, é o Dr. Carson. É mais ou menos assim, olha, se Deus já sabe que amanhã eu vou usar a minha camisa do Corinthians, que liberdade eu tenho de amanhã colocar a camiseta do Palmeiras, entende? Se Deus já sabe. Depois de tudo que a gente vê na vida de José, nós começamos a entender todo esse processo. Depois de tudo que estes 10 parentes, sim, 10, porque Benjamim era o caçula, então ele não conta, né? São os outros 10, né?
que começam a orquestrar toda uma perseguição em cima de José. Benjamim é o caçula de Raquel com Jacó. Então, Jacó e Raquel tiveram José e depois Benjamim. José é o primogênito, Benjamim é o caçula. E aí sobram os 10, que são os personagens principais de toda essa história dramática de José, que eu chamo parentes serpentes, né? Eles fizeram para José o que eles fizeram, não é? Como pôde José não se vingar, né? E não apenas não se vingar, mas José devolve, né? Como pôde José devolver misericórdia pela crueldade, amor fraternal pelo total desamor, né? Favor imerecido pela traição, graça pela desgraça que os irmãos causaram, pelo menos no início da vida de José. Então a pergunta é esta: como que estas qualidades divinas, né? Misericórdia, amor, favor e graça, não secaram e morreram, mas cresceram, foram cultivadas e desabrocharam em um coração, que foi tão justamente machucado, foi espancado e foi pisado. Como? How? Como isso pôde acontecer? Compaixão, afeição, perdão, provisão. Como que podem existir essas qualidades em um coração tão horrorosamente maltratado? A resposta está na teologia de José. E é aí que eu quero caminhar com vocês em águas profundas, trazendo este sabor teológico para a maneira como vamos olhar para a história da vida de José. A teologia do processo soberano que atua na providência de Deus. A teologia do processo soberano que atua na providência de Deus. Atuava no coração de José. Desde os seus 17 anos de idade. É o sucesso da soberania de Deus na vida de José. E na vida de José era, né? Porque ele via a big picture. José tinha uma visão panorâmica. José começou a perceber, embora adolescente, pré-jovem, 17 anos, que ele era peça de um plano maior, parte de algo maior, né? Então, a big picture, toda a inveja, toda a traição, toda a adversidade, todo o sofrimento, estavam sendo orquestrados por Deus, pela vontade e plano perfeito e soberano de Deus na vida de José. Então, é um vasto propósito, dimensões mundiais, é a repercussão da maneira como Deus agiu em José e José devolveu para Deus, e o alcance eterno de tudo isso. Deus usou o sofrimento e as circunstâncias na história da vida de José com a finalidade de Deus alcançar o seu propósito soberano, né? Então é uma far bigger picture que vai muito além do aqui e agora, naquela época, 17 anos de idade, na vida de um José que viveu dos 17, uma vontade de Deus maravilhosa que virou, né, toda a parte final de Gênesis, até ele completar 110 anos de idade. Então é mais ou menos assim, olha, Deus tem um plano para o mundo, não é? Para chegar no plano mundial, tem um pré-plano. Então, plano maior, um plano para o mundo. Plano menor, nação de Israel. Plano inicial, José e a sua família, Jacó e os seus filhos. Entendeu? Então, começando fase 1, José, é o que nós vamos ver nessa lição. Para a fase 2, a nação de Israel. Aí já sai José, entra Moisés, e a gente conhece a história até a vinda do Messias. Com a vinda do Messias, Israel se transforma no novo Israel, aí vem o plano mundial. Então, a vida de José.
um teodrama, um enredo que eu quero propor para vocês nesta manhã de domingo em 5 atos, em 5 capítulos. Primeiro capítulo, o primeiro ato, Gênesis capítulo 37. Eu vou resumindo os capítulos conforme eu preciso. Quando a gente sair do primeiro capítulo, do primeiro ato da vida de José, né, que é a parte da traição, que eu vou começar agora, e entrarmos na vida de José lá no Egito, ato 2, né, nós vamos pular alguns capítulos que eles entrelaçam na história. Então, primeiro capítulo, primeiro ato, Gênesis capítulo 37. Que título eu dou? Vai, FF. Feudo na família. Ou, um título que eu gosto muito, eu tenho um sermão com esse título, Parente Serpente. Gênesis 37, versos de 1 a 2. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó, quando José tinha 17 anos. O problema começa a ser narrado logo no verso seguinte, no verso 3. E aí eu já começo a destacar algumas coisas que são recorrentes nessa história literária. É linda, perfeita, mas nem Shakespeare, né, poderia fazer algo assim. A túnica de José. Nós vamos ver algumas túnicas de José. Pelo menos 3 túnicas. Né? O problema começa no verso 3. Ora, Israel é Jacó, né? Jacó, seu nome foi trocado em Gênesis 32, verso 28, para Israel. Ora, Israel, que é Jacó, gostava mais de José do que de qualquer outro filho. E isto não é bom. Por quê? Porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Uma túnica longa, na nova versão internacional que nós estamos usando. Na Almeida, uma túnica de várias cores, né? Outra versão, uma túnica talar de mangas compridas. A palavra no hebraico é ketonete passim. Ketonete passim pode ser traduzido como um manto de comprido com mangas compridas, né? Não necessariamente colorido, como é a história das crianças. Agora vai ter um monte de papai e mamãe tristes comigo, certo? Não sabemos com certeza, né, que esta era uma túnica colorida, mas nós sabemos o que ela significa. Ela significa favoritismo. E aí é o primeiro problema, neste ato 1. Favoritismo na túnica. Aqui está o início do problema. O segundo problema é a competição. Né? Rivalidade. E aí vem os 10 irmãos, parente serpente, que nasceram antes de José. Por quê? Eles não são filhos de Raquel. Eles são filhos de Jacó com a outra esposa, as concubinas, e aí esses 10 filhos das outras esposas, eles são apenas meio-irmãos de José. E José era o filho favorito, e Raquel era a esposa favorita. E aí você vê tanto favoritismo nesse primeiro ato, nesse primeiro momento. Raquel, ela teve apenas 2 filhos, José e Benjamim. E aí vem o que eu vou chamar aqui, né? E agora é um pouco de Netflix, a Modern Family. Gente como muita gente hoje em São Paulo, no Brasil e no mundo. E eu vou destacar nessa Modern Family parents, os pais, tá bom? Jacó, veja só o perfil do pai de José. Jacó, ele já havia enganado seu pai, Isaac, o avô de José, para roubar o direito de progenitura de Esaú, seu irmão de Jacó, tio de José. O avô materno de José, Labão, enganou Jacó. Jacó se apaixonou por Raquel. Raquel era a filha mais nova, a filha mais velha era Leia. Ele queria casar com Raquel. E aí o que aconteceu? Labão falou, tudo bem, você pode casar com Raquel. Trabalha 7 anos para mim. Ele trabalhou 7 anos para pagar o dote, casar com Raquel. Na noite da lua de mel, Labão veste Leia de Raquel. E aí o que acontece? Jacó pensava que tinha casado com Raquel, mas casara com Leia. De repente, ele casou com a irmã mais velha.
ele casou com Leia. Aí toca ele trabalhar mais 7 anos para casar com o amor da vida dele, que é Raquel. Então nós temos 14 anos, nós temos um Jacó com 2 esposas, Raquel e Leia, certo? Pensa bem, ó, 2 esposas, 2 irmãs. Uma mais velha, casou primeiro, dormiu, morou, viveu, teve a vida conjugal com o amor de Raquel, que era Jacó. Então elas se odiavam, elas competiam pelo amor de Jacó e para dar-lhe filho. Sempre foi muito importante na cultura judaica, né? Ter um ben, ter um filho. No grego é ruios. E o primeiro, então, é o primogênito. Então, Leia era a mais velha, Leia era a primeira esposa, Leia foi a primeira a engravidar, né? Isto só piorou a corrida para gerar babies para Jacó. Então elas começaram a oferecer as suas servas para procriar, gerar filhos para Jacó. Vê a Modern Family que eu estou falando para vocês? Esse é o cenário do berço de José. Gênesis 35, de 23 a 26. Agora, saindo do foco dos pais na Modern Family, vamos para os filhos. Gente, de novo, como muita gente nesse aspecto. Destaque. Deixa eu destacar primeiro Simeão e Levi. Simeão e Levi, Levi's, né? Simeão e Levi, Gênesis 34. O que tem em Gênesis 34? Local. Qual que é o local? Siquém. É uma vila em Canaã. Diná. Já ouviu falar de Diná? A única filha de Jacó. Diná, a única meia-irmã de José, a única filha de Jacó, um dia ela estava em Siquém, ela foi estuprada pelo filho do governador de Siquém. Simeão e Levi ficaram tão irados, eles se vingaram dizimando, matando todo o povo daquela cidade, daquela vila. Veja só, Simeão e Levi. Rúben é o primogênito, é o filho mais velho. Rúben adulterou com uma das esposas do seu pai. Dormiu com ela. Rúben dormiu com Bila, concubina do seu pai. Gênesis 35, verso 22. Então, nós temos essa situação toda rolando ali num coração que sofre muito de José. José teve 2 sofrimentos grandes, 2 perdas tremendas na vida dele. Primeiro, a morte do seu avô, Isaac, e depois a morte de sua mãe, de Raquel. Raquel morreu dando à luz a Benjamim. Uau! Fala uau! Olha, tinha tudo para dar tudo errado. Repete aí comigo, ó. Tinha tudo para dar tudo errado. Cadê Deus? Bênção ou maldição na vida de um garoto? Ele só tem 17 anos. Olha o contexto da complexidade, da diversidade na vida dele. Então, vejamos agora, olha, o quanto os seus irmãos o odiavam. Gênesis 37, verso 3. Ele é visto como, vou resumir para vocês, ó, favorito do pai. Gênesis 37, verso 4. Ele é visto como o mais amado do seu pai. Verso 2 de Gênesis 37. Ele contava ao pai a má fama que os irmãos tinham. Então, os 10 irmãos odiavam José. Você está percebendo o contexto profundo de dificuldade para dar certo na vida? Percebe? Agora, ó, piora. Só vai piorar, e piora de vez. Por quê? Nós já vimos os pais, nós já vimos os irmãos, nós já vimos avô paterno, avô materno, enganação, o tio foi enganado, já vimos tudo. Agora já vimos a capa que causava ciúmes, a preferência e predileção de Jacó. Agora vem os sonhos de José. Em cada sonho, seus irmãos estão se curvando em reverência a ele. Gênesis 37, versos de 5 a 8. Os sonhos de José. Verso 5. Certa vez José teve um sonho. E quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Presta atenção nisso, ó. Odiá-lo ainda mais, por quê? Porque já odiavam devido à capa. Verso 6. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Aí vem o sonho 1. Né? Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo.
quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Então, os 10 irmãos querem deletar José da família, né? É como se não bastasse. Aí o que acontece? Já tem a capa, certo? Já tem um sonho, ele tem mais um sonho. Então, ele tem mais um sonho, aí a gente pega, no mesmo capítulo, Gênesis 37, de 9 a 11, o segundo sonho de José. Depois, teve outro sonho, e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol e a lua, o pai e a mãe, e 11 estrelas. De novo, todos vocês, olha, se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos, viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Então, aí o que acontece? Surge a oportunidade. Chegou a oportunidade para os 10 irmãos se livrarem de José, vendido pelos irmãos. Então, eu vou resumir para vocês. Os irmãos tinham ido cuidar dos rebanhos do pai. Os rebanhos estavam longe da casa do pai. Estavam num lugar chamado Dotã, perto de Siquém, lá, onde havia acontecido o estupro de Diná. Certo? Da onde morava Jacó em Canaã até Dotã são 32 quilômetros. Jacó chega para José e fala assim: vai ver como estão seus irmãos. Eles estão muito quietos. 32 quilômetros. Na hora, José obedeceu. Gênesis 37, de 17 a 23. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que chegasse planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num dos poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rubem ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derramem sangue, joguem-no naquele poço, no deserto, mas não toquem nele. Rubem propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço que estava vazio e sem água. Gente, 17 aninhos, aterrorizado, machucado, tudo porque havia obedecido seu pai e, simultaneamente, ao terror que José sentia, os 10 irmãos se assentaram para almoçar. Olha, tanto no judaísmo, que naquela época era hebreus apenas, desde aquela raiz hebreia, durante o judaísmo, e até hoje o judeu não come sem abençoar a refeição. Vocês já imaginaram? Lá, depois da boca do poço, os irmãos estão agradecendo a Deus pela refeição. E no fundo, José, com 17 anos, aterrorizado, pedindo por misericórdia. Mas em tudo isso, a maestria do Senhor. Pensa nisso, é linda a história do ponto de vista literário, de metáforas, ideias. Poço, providência. Cova, caravana. Está chegando uma caravana de ismaelitas. Não é aqui, olha, na vida da gente, o porquê o mais importante. É o para quê. Para quê? O que está parecendo um ponto final, a gente agora sabe, mas José não sabia, é apenas uma vírgula do ponto de vista de Deus. Veja só, verso 25 de Gênesis 37. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade para o Egito.
Rúben, o primogênito, o irmão mais velho, deu a ideia aos irmãos de vamos vender José aos ismaelitas. E acabaram vendendo por 20 moedas de prata. Sabia que naquela época esse era o valor para se comprar um escravo manco. Esse é o preço que deram os irmãos para José, porque queriam tirá-lo do cenário da vida deles. E aqui, olha, eu destaco, vendido pela primeira vez. 17 anos, de filho favorito a traído e vendido. Ele deve ter, com certeza, pensado, eu fui obediente ao meu pai. E os 2 sonhos que Deus me deu? Que dia de cão, né? Cercado de parentes serpentes, 17 anos, tinha tudo para dar tudo errado, mesmo assim, a beleza na surpresa. A história não acabou. Diz aí, ó, no seu coração, ó, a beleza na surpresa. Quando Deus é grande, os nossos medos ficam pequenos, né? Aquilo, ouve isso, aquilo que José ainda não tem é bem menor do que aquilo que José já possui. José nem sabe direito o final que a vida dele vai ter, mas Deus está dirigindo os seus passos, certo? Vamos voltar à história? Gênesis 37, versos 30 e 31. Rúben, voltando aos seus irmãos, disse, o jovem não está lá, para onde irei agora? Ele não estava presente quando aconteceu, né? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram para o pai com esse recado. Achamos isto, veja se é a túnica de teu filho. Gente, mataram um bode. Ensoparam a túnica de José no sangue de um bode. Eles enganaram José, dizendo que eles enganaram Jacó, dizendo que José havia sido morto por um animal selvagem. Parece déjà vu, não é? Porque Jacó havia enganado Isaque, porque ele queria roubar o direito de primogenitura do seu irmão Esaú. Então, Jacó caiu no engano. Consequências. Agora vem. Antes da gente ir para o segundo ato. A partir deste ano, 17, na vida de José, Jacó entrou em uma profunda depressão. Rúben, profundo remorso, culpabilidade. Durante as próximas décadas, os 10 irmãos, sem sucesso, tentarão sepultar o esqueleto de José, que ficou na parede da memória deles. Um quadro de lembrança tóxica e letal. E aí a gente vai deixar agora Canaã, nós vamos seguir os ismaelitas até o Egito. E nós entramos no segundo capítulo. Aqui eu apresento para vocês o segundo ato, não é? Gênesis 39. Primeiro ato, feudo na família. Segundo ato, falsa acusação. E aqui vem uma segunda túnica. Gênesis 39, a partir do verso 1, diz assim ao verso 1. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Agora destaque, vendido uma segunda vez, certo? Vendido. Então, de um contexto de vida, um escravo entre escravos, vivendo entre beduínos, árabes, nômades do deserto, para um contexto de vida agora, mansão, proeminente do Egito, socialite, top class, convivência com a realeza. O destaque aqui agora ele vai estar no mundo da suntuosidade, pompa, esplendor. E aí eu trago as belezas literárias, tudo com a letra C. Cova, da cova para a caravana, da caravana para o castelo. Cova, caravana, castelo. Em cada momento o Senhor estava com José. Fala aí, o Senhor estava com José. Verso 2, José prosperou. Não é? Verso 2, José passou a morar na casa do seu Senhor. Verso 3, o Senhor estava com ele.
José prosperava em tudo que ele realizava. Sabe por quê? O mais importante não é onde, entende? Aqui em Alphaville ou lá no sertão. Não é quando, se tem 50, 60, 70, se tem 17 anos. Como é o caso de José. Não é juventude, velhice, não é quanto, se tem dinheiro ou não tem, se tem recursos ou não, se tem muita cultura ou não. Não é como, mas é com quem. Mas é com quem. Verso 4, José, como se não bastasse, agora ele se torna administrador dos bens de Potifar. Potifar acaba confiando tudo que ele possuía a José. Verso 5, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. E aí vem de novo, gente, a teologia da providência de Deus, a soberania de Deus. Você já imaginou, olha, Deus agindo lá no Egito, Deus agindo. Deus está propiciando a José um curso de management durante esse tempo que ele está na casa de Potifar, gestão, gerenciamento de negócios. Se, por acaso, José comete algum crime enquanto ele está sendo administrador de todas as posses de Potifar, qual seria a sentença? Ser preso na prisão especial, onde somente as pessoas que cometiam crimes contra o faraó eram encarceradas. Certo? Veja o que diz, verso 20 de Gênesis 39. A prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. Um dia, a esposa de Potifar começa a prestar atenção e mais atenção na beleza de José. E aí ela começa a assediar José. Gênesis 39, a partir do verso 7. Verso 7. Depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou, venha, deite-se comigo. Verso 10. Embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Verso 12. Vou resumir. Um belo dia, ela o agarrou pelo manto. Vamos, deite-se comigo, mas ele fugiu. Então veja só, da casa, deixando o manto na mão dela, ele foge. Agora ele perde a segunda túnica dele. Vimos a primeira, vimos agora a segunda. Ela mente, ela o acusa de tentativa de estupro, Potifar manda prender José. O crime para esse tipo, a pena para esse tipo de crime, realeza, né? Assédio com estupro ou roubo era pena de morte. Ele foi preso apenas. A gente acha que é porque Potifar tinha uma boa ideia do tipo de esposa que ele tinha. Aí, olha, voltamos à teologia de José. Conforme a sua teologia progride, ele deve estar pensando, por quê? Uai, para quê? Até agora eu só obedeci, eu fui fiel. Primeiro os meus irmãos tomaram a minha túnica e me jogaram numa cova. Agora esta mulher toma a minha túnica e me joga numa cadeia. E agora a gente vê de novo a letra C, cova, castelo, cadeia. Ou a gente volta ao P, poço, lá em Gênesis 37, e agora prisão. Why are all these bad things happening to me? Ele deveria estar pensando, por que essas coisas ruins acontecem a gente que não fez nada errado? Então, a teologia é esta, olha, Deus administra o mal. Deus transforma maldição em bênção. E aqui a gente termina o segundo ato, o segundo capítulo. O primeiro foi o mais longo, esses são os menores. Por quê? Porque o primeiro dá base para vocês me seguirem, não é? Com profundidade até o desfecho final. Terceiro capítulo. Terceiro ato, aqui a gente vai para Gênesis capítulo 40, no teodrama. Deixa eu fazer uma revisão. Primeiro ato, feudo da família. Segundo ato, falsa acusação. Terceiro, eu vou usar a letra F, né? Fiquei aqui. Eu me lembrei, quando eu bolei esse título, daquele filme Home Alone, Esqueceram-se de Mim. Por quê? Porque, novamente, onde José vai, ele é abençoado.
O Senhor foi com José para a prisão. Na prisão, o Senhor concedia a José bom êxito em tudo que ele realizava. Déjà vu, a mesma coisa que aconteceu na casa de Potifar. Aí, olha, assim como Potifar entregou tudo nas mãos de José, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. Naquele tempo, a arqueologia tem descoberto, né, alguns cacos e manuscritos. Existia o escriba da prisão, o administrador, o gerente. José se tornou um deles. Então, olha o drama aqui, nesse terceiro ato. Olha o drama, olha o elenco. O elenco é esse, os personagens. Ó. José, ele é o mocinho, ele é o protagonista, o copeiro do rei e o padeiro do rei. Então vamos lá. O copeiro e o padeiro do rei do Egito cometeram um crime. A gente não sabe o que foi, mas pensa comigo. Qual seria o crime mais normal para um padeiro cometer trabalhando para um faraó? E um copeiro cometer trabalhando para o faraó? Envenenar. Envenenar. Então eles foram acusados, talvez, de tentarem envenenar faraó. Foram presos na prisão. Agora, olha, por acaso a prisão que esses deveriam ser levados é uma prisão de elite. Sabe, onde está José Dirceu e o Cabral, é por lá. Só que José, coincidentemente, estava lá. Gênesis 40, versos 4 e 5. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Olha as coincidências. Sonharam. Assim como eu disse, olha, cova, caravana, castelo. Poço, prisão, 2 sonhos, 3 sonhos, 4 sonhos, uma túnica, 2 túnicas. É lindo, o texto é lindo, lindo, lindo. Vamos lá, sonharam, né? Cada um teve um sonho. Coincidentemente, os dois na mesma noite. Cada sonho tinha a sua própria interpretação. Então, olha as jesuscidências aí. Ambos tiveram um sonho, ambos. São dois sonhos. Ambos ficaram perturbados. Ambos precisavam encontrar alguém que interpretasse sonhos. Voa lá. Quem que está lá? Ali está José. José percebe alguma coisa estranha, pergunta, eles dizem, olha, nós tivemos 2 pesadelos. Aí José, conta o sonho que vocês tiveram, e José interpreta os sonhos deles. Primeiro sonho, copeiro. Já vou até dizer, ó, inocente. A interpretação é essa, você será restaurado à sua posição real de copeiro do faraó. Segundo sonho, padeiro, culpado. No chance, né? Você é tão bonito, eu dei uma resumida aqui para ganhar tempo, mas é isso, olha, você, padeiro, terá a sua cabeça, ela será separada do seu corpo para que ela seja comida pelas aves do céu. José, então, deu essa interpretação e ela aconteceu. Em 3 dias aconteceu. José pediu ao copeiro, então, antes dele ir embora, que não se esquecesse dele, que falasse dele ao faraó. Deixa eu ler para vocês, Gênesis 40, verso 14. Feche os olhos, se for possível, abre o coração. Esse é um dos textos tristes. O mais triste eu vou falar lá no final, que mais me emociona, mas esse é um deles, ó. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão. Certo? Verso 23 do mesmo capítulo, de Gênesis 40. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. E agora, ó, ele foi esquecido por mais de 2 anos. Mas o homem esquece, Deus não. Ó, FFF, Deus fará o faraó sonhar. Olha como Deus orquestra tudo. Olha o teodrama. Faraó também sonhará um super sonho. Faraó ficará tão perturbado com o significado misterioso deste super sonho, ninguém no reino do Egito vai conseguir decifrar o mistério do sonho que Deus fez Faraó sonhar. Jesuscidência, por acaso, o copeiro
De repente, lembra-se que havia, é de propósito isso, ouva isso de propósito, ouça. O copeiro se lembrou que havia se esquecido. De quem? De José. E aí a gente entra no capítulo 4, penúltimo capítulo, 4º ato desse teodrama, Gênesis capítulo 41. E aqui a gente tem também um título com a letra F, fome, falta de alimento, esse é o assunto. Gênesis 41, verso 1. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao Nilo. Aqui é o sonho number 1 do faraó. Saíram do rio 7 vacas, belas e gordas. Depois saíram do rio 7 vacas, feias e magras. Depois, as 7 vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Number 1. Dream number 1. Dream number 2. Segundo sonho. Depois você viu um outro sonho. Ele deita e sonha de novo. 7 espigas de trigo. 7 graúdas e boas. 7 espigas de trigo mirradas e ressequidas. As 7 espigas mirradas engoliam as 7 espigas graúdas e cheias. Gênesis 41, verso 8. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. De repente, o copeiro lembrou-se de José. Então, vamos pular, verso 14. Gênesis 41, verso 14. Faraó mandou chamar José, foi trazido depressa do calabouço, depois de se barbear, trocar de roupas, apresentou-se ao faraó. José interpreta os sonhos de Faraó. José interpretou tomorrow, today, o futuro hoje. 7 anos de fartura serão seguidos por 7 anos de fome. E é aqui que Deus, lá em Gênesis 37, queria chegar. Mas para chegar de A a B, precisou todo esse sofrimento que eu descrevi a você até agora. Deus disse para José dizer a Faraó, Gênesis 41, verso 13, procure agora, ó Faraó, um homem criterioso e sábio, e ponha-o no comando da terra do Egito. Deus mandou José falar isto na sequência da interpretação para Faraó. Se os 10 parentes serpentes não tivessem vendido José, ele não teria sido trazido ao Egito. Concorda comigo? Se Potifar não tivesse comprado José dos comerciantes de escravos, José não teria adquirido a experiência que precisava para gerenciar pessoas e commodities. Se a mulher de Potifar não tivesse falsamente acusado José, ele não teria sido prisioneiro e, primeiro, não teria conhecido o copeiro. Segundo, não teria sido apresentado a Faraó. Conclusão. Você concorda comigo? Deus havia supervisionado cada detalhe nesta saga na vida de José que eu propus para vocês, teodrama. Gênesis 41, 41. Rimou? Gênesis 41, 41. E o faraó disse, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Você acha que isso é coincidência? Entrego a você todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Palavras de faraó. Ele continua, somente em relação ao trono serei maior do que você. Que virada de vida, hein? Virada de vida. Em um dia tudo mudou, porque chegou Kairos. Chegou o que Deus queria. Você aceitaria passar por tudo que José passou para chegar num dia como esse? Eu te pergunto nesse domingo. Na manhã desse dia, guarda isto, na manhã desse dia ele acorda na prisão, mas na noite desse mesmo dia ele vai dormir príncipe no palácio. Príncipe no palácio. Olha,
preso na prisão, príncipe no palácio. Ah, mas não é assim, ó, me dá o meu milagre, eu quero a benção agora. Não é assim. 13 anos se passaram. 13 anos se passaram. O início, com 17 anos de idade, escravo. Agora, 30 anos de idade, um futuro maravilhoso pela frente, príncipe do país mais poderoso do mundo. Estados Unidos é poderoso, um país poderoso, mas há outros que desafiam com poder. China, dependendo do contexto, França, o Reino Unido, a Inglaterra. Naquela época era Egito. Egito era dono do mundo. Gênesis 41, verso 46. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, segundo homem mais poderoso do mundo. E agora nós vamos para o último capítulo, encerra aqui, o 5º capítulo do Teodrama. E aqui, olha, é um condensado de Gênesis, desde o capítulo 42 até o final do livro, até o capítulo 50, certo? E nós vemos aí 2 palcos. Um palco, Egito, fartura. O outro palco, Canaã, fome. Entendeu? No Egito, fartura, que eu vou começar agora, certo? Em Canaã, fome. Contexto, 7 anos de fartura. Terminam os 7 anos e começam os 7 anos de fome. Os egípcios estão salvos da fome mundial, da fome letal, graças às interpretações divinas dos sonhos que Deus deu para José. Os egípcios enriquecem agora com a desgraça. Eles começam a vender alimento às nações. A escassez virou fartura. Por quê? Deus estava com José no Egito. Com Deus as contas fecham. Gênesis capítulo 47, de 14 a 26, não tenho tempo para ler, leia depois, são as crônicas do enriquecimento do Egito na gestão José. José foi, olha, nesse texto você vai ver, José foi o primeiro a inventar o imposto de renda. Foi o primeiro a inventar a taxação. Todo mundo dá para que a central do poder administre para o bem público. Em Canaã agora, fome, escassez, carência. Há dinheiro em Canaã, mas não há alimento para ser comprado. A família de José nem imagina o que está acontecendo, pensa que ele morreu e está sendo afetada pela fome. There is no food, no iFood, não tem McDonald's. Então a ideia é esta, let's go to Egypt. Vamos para o Egito. Isso começa em Gênesis 42, versos 1 e 2. Let's go down to Egypt. Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos, por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda, ouvi dizer que há trigo no Egito, desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Então, os 10 irmãos de José, fica comigo que eu vou correr um pouco, ó. Os 10 irmãos de José foram comprar trigo no Egito. Benjamim fica, o caçulinha fica, né? Não foi, ele ficou com, desculpa o termo, o pai Jacó. Ele ficou com o pai Jacó. Seus irmãos vão. Quando eles vão, a história é longa, deixa eu resumir. Eles chegam diante do príncipe, não sabem que ele é José, se curvam diante dele com o rosto em terra. Fala, uau! Sonho number 1, lá no começo, em Gênesis 37, é realizado. Ó, você pode tentar matar o sonhador, mas você não vai conseguir matar sonhos quando esses sonhos são de Deus. Detalhe, ó, aqui neste momento, eles não sabem que José é o príncipe do Egito. José submete seus irmãos a uma série tão engraçada, é lindo isso, de testes para descobrir se os parentes ainda são
serpentes. Ele estabelece condições para que a venda seja fechada. Ele dá uma dificultada em tudo. Ele solicita que Benjamim seja trazido para o Egito. Ele acusa os irmãos a certa altura de serem espiões. Eles ficam apavorados. Eles não sabem que o príncipe entende hebraico. José fala em hebraico sem sotaque. Usa intérprete para falar com eles. Mas quando eles conversam entre si, José está entendendo tudo o que está acontecendo. Então, o príncipe só tem falado em egípcio com eles, através de intérprete. José manda, a certa altura, esconder bolsas cheias de prata na bagagem deles para incriminá-los, até que ele consegue, e é Deus orquestrando a história nesse drama, que Benjamim, é muito emocionante, que o caçulinha venha para o Egito, que já é o moço agora, só que José está, 14 anos de fome, 13 anos para ele chegar até o plano, são 27 a 30 anos, 3 décadas sem ver o único que é sangue do sangue, que é uma fotinha de Raquel. Quando José vê Benjamim, ele disfarça e ele sai para chorar. É lindo. Aí ele oferece um jantar, já que todos os filhos de Jacó estão ali, depois de décadas. Imagina o coração dele, vendo ele e os 12. Só que eles não sabem que ele é ele. José manda o chefe do cerimonial organizar o lugar. É lindo isso, gente. E cada irmão começa a sentar de acordo com a data de nascimento. E é lindo, pela data de nascimento, aquilo começa a mexer com o esqueleto do fantasma, do corpo de José, que nunca foi enterrado na mente, na lembrança desses meninos, agora homens, não é? E eles ficam apavorados. Aí vem, checkmate. José manda o administrador da casa esconder a taça de José. José é quase faraó na bagagem de Benjamim. E aqui não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Jacó terá de descer ao Egito. Entende? O plano era, primeiro, prender Benjamim para puni-lo. Segundo, permitir que os 10 fossem embora sem Benjamim para descobrir se os 10 fariam com Benjamim o que fizeram com ele, porque só sobraram 2 filhos de Raquel. Será que os 10 irmãos teriam mudado? Gente muda. A vida muda. Deus usa a dor para mudar o coração, quando não é pelo amor. Então, se não for pelo amor, será pela dor. Aí os 10 irmãos imploram. A coisa mais linda é ver Judá, que foi um dos protagonistas da atrocidade contra José, lá em Gênesis 37, ver Judá implorando. Eles dizendo, olha, pega a minha vida, mas deixa o meu irmãozinho voltar. E José acaba, então, tendo certeza de que os irmãos haviam mudado. Eu gostaria um dia de dar uma aula só nesse capítulo, quando José diz, Ani Yosef, eu sou José. José revela a identidade dele. I am Joseph, Ani Yosef. E aí eu fico imaginando, fala uau aí, os irmãos falando, o príncipe é nosso irmão. Um dos versículos mais emocionantes da Bíblia. Gênesis 45, de 1 a 4. Deixa eu ler rapidinho para vocês. Olha, a essa altura José não podia mais conter-se diante de todos os que estavam ali. Pediu para que todos saíssem, estou resumindo para vocês. Ficaram somente ele e os seus irmãos. Verso 2. E ele se pôs a chorar. E ele chorava tão alto que os egípcios o ouviram. E aí a notícia chegou até o palácio do faraó. Verso 3. Então disse José aos seus irmãos, eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Meu pai ainda está vivo? E aí, olha, a história, vamos lá, precisamos parar com essa aula, né? Você tem mais coisas para fazer nesse domingo. Os irmãos retornaram a Canaã.
para levar as boas novas. Imagina o que eles foram pensando. E as boas novas eram para Jacó: teu filho vive! E Jacó então começa a juntar toda a muamba, todas as coisas para mudar para o Egito. Gênesis 46, de 5 a 7. Gênesis 46, verso 26, olha, porque não dá para ler tudo. 26 é muito importante porque o sonho number 2, lá de Gênesis 37, vai ser realizado. Todos os que foram para o Egito com Jacó, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres de seus filhos, totalizaram 66 pessoas. Agora, ó, que a Bíblia diz, somados aos filhos de José, total da família de Jacó no Egito, 70. Gente, olha que coisa linda. Deus é louco. Com todo respeito, Deus faz coisas que é só Deus. O homem não faria. Gênesis não foi escrito por homem. Nenhum homem escreveria algo assim. Entendeu? 70 entram. Depois de 400 anos, saem 2.500.000 de 70. Deus queria tirá-los de Canaã para levá-los para um espazinho, para que ali surgisse dos hebreus os judeus. E aí eu vou para o meu final, e você sabe qual é. E daí? Primeiro, nasceu a nação de Israel. Surgiram os profetas, surgiram as escrituras, nasceu o Messias. Nascerá, depois do Messias, o novo Israel, que é a igreja. Surgirá a Bíblia, surgirá a igreja. Gente, Jacó morreu com 147 anos de idade. Teve muito tempo para curtir José, com Benjamim, com todos, porque Deus faz com que o final seja melhor do que o começo. Agora, ó, José morre com a idade de 110 anos, foi embalsamado e foi colocado num sarcófago no Egito. Fica mais um pouquinho comigo. Déjà vu. Posso fazer um déjà vu? Com 2 J's. José e Jesus. José e Jesus, uma analogia entre José no Antigo Testamento e Jesus no Novo Testamento. Segura o coração, então dá um stop aí no vídeo, toma um propanolol, toma um chazinho para acalmar e volta. Vamos lá? José foi muito amado de seu pai. Mateus 3,17, Deus fala de Jesus: este é o meu filho amado. José foi pastor do rebanho de seu pai. João 10,11, Jesus diz: eu sou o bom pastor. José foi odiado pelos seus irmãos. João 1,11 diz: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. José foi desnudado pelos seus, túnica de José e a túnica de Jesus. João 19, 23 e 24, lançaram sortes sobre as vestes de Jesus. José foi vendido por 20 moedas de prata, Mateus 26, 15, e fixaram-lhe o preço, 30 moedas de prata, é o valor que deram para Jesus. José foi levado ao Egito falsamente acusado, injustamente acorrentado e condenado com criminosos. Mateus 26, 65 a 68, cuspiram em Jesus, deram murros em Jesus, deram tapas em Jesus. José, após ter sofrido muito, foi exaltado nas alturas, segundo o homem mais poderoso do mundo, responsável por nós estarmos aqui hoje. Né? Filipenses 2,9, Deus o Pai exaltou Jesus o Filho nas alturas. José tinha 30 anos quando iniciou seu ministério público no Egito. Uau! Lucas 3,23, gente, está lá, ó. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. José, com todo respeito, espero que você me entenda, é o meu Jesus
no Antigo Testamento. Você está na cova? Você está cercado de parede de serpente? Você está num momento difícil? Não acabou a história. A história só termina quando Deus diz, terminou. Beijo, beijo. I love you. Bye, bye. Uau! Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Como é bom ouvir a palavra do Senhor, como é bom discorrer, como é bom ficar atento a essas colocações, a esses ensinamentos. Pastor Gustavo, que Deus continue lhe abençoando, lhe dando graça, unção e sabedoria para ministrar as aulas e para falar da forma com que o Senhor falou nesta manhã. Que Deus abençoe ao Senhor, a sua família. Mande um abraço ao Daniel, que tem nos ajudado também na produção desses vídeos, das suas aulas. Que Deus abençoe grandemente a sua família. Amém? Eu quero agradecer grandemente a todos vocês que estão sintonizados conosco até agora, a todo o nosso corpo docente, os nossos professores de todas as classes, a ADR Comunicação, enfim, a todos os irmãos que nos têm apoiado neste trabalho. Em especial quero agradecer também ao pastor Paulo Silas Reis, nosso presidente, que também tem nos apoiado de maneira irrestrita para que este trabalho chegue até você. Pastor Paulo, como todos sabem, é um entusiasta pelo ensino, pela pregação da palavra, e ele tem nos apoiado realmente de maneira assim singular, que realmente nós, sem esse apoio, nós não teríamos condições de levar até vocês este trabalho. Então, Pastor Paulo, também que o Senhor continue abençoando a sua vida, dando ao Senhor direção na condução do trabalho da ADR. Amém? Meus irmãos, eu quero também fazer uma menção hoje, que as nossas classes infantis, das professoras Joélia, da professora Joelma, professora Ana, professora Vânia, as nossas coordenadoras, a irmã Solange, a irmã Rosângela, enfim, todo o nosso staff das classes infantis, nós estamos realizando as aulas com as classes infantis aos sábados, através dos aplicativos Zoom. A semana passada teve um novo aplicativo, acho que foi um Meeting, e tem sido uma bênção. As nossas crianças têm recebido as aulas, e tem sido uma bênção. Eu posso acompanhar porque eu tenho uma filha, a Manu, ela está numa faixa etária dessas salas, e realmente tem sido um diferencial muito, muito importante para as nossas crianças. Então eu quero incentivar aos pais, coloque os seus filhos para assistirem às aulas, não são muito longas, no máximo a duração no máximo de 1 hora, e é muito, muito importante que eles estejam recebendo essas aulas e que eles estejam estudando a palavra de Deus. E as professoras têm se desdobrado, têm feito realmente um trabalho maravilhoso para que as nossas crianças também sejam atendidas com as aulas da Escola Bíblica Dominical. Temos também as aulas do Renova Jovem aos sábados pela manhã, as aulas do nosso pessoal do Tintendo às quintas-feiras. Então também quero agradecer ao Juninho, Samuel, a irmã Janete, ao Edson, a Gorete, ao Jefferson, enfim, todo o pessoal que tem acompanhado esses irmãos nessas faixas etárias, os jovens, os adolescentes. E eu peço que vocês incentivem, os pais incentivem os nossos filhos a assistirem a essas aulas. São horários alternativos que todos podem estar acompanhando, e com isso a gente não perde, o conteúdo ele é passado para todas as faixas etárias. Amém? Então a Escola Bíblica Dominical está sim muito atuante, e eu peço que todos vocês tenham nos ajude incentivando as crianças, os adolescentes, os jovens para estarem atentos às aulas, né? Com exceção das crianças, as outras faixas etárias também estudam o mesmo tema, estão estudando os personagens do Antigo Testamento, e isso facilita porque todos estão ali conectados com a mesma lição, com o mesmo tema. Amém? Então eu peço que vocês nos ajudem e incentivem as nossas crianças, adolescentes e jovens a acompanhar as lições da Escola Bíblica Dominical. Amém? Oremos agradecendo a Deus por este dia e por essa aula. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, ó Pai, pelo dia que o Senhor tem nos dado, pelo dom da vida e o fôlego da vida, Senhor.
Agradecemos pela aula ministrada nesta manhã, na pessoa do teu filho, teu servo, pastor Gustavo. Que o Senhor venha abençoá-lo, guardá-lo, dando a ele graça, sabedoria, Senhor, na continuidade deste ministério. A todos quanto irão assistir essa aula, Senhor, que a tua palavra encontre guarida em cada coração, Senhor. Deus de amor e bondade, abençoa nosso pastor, presidente, pastor Paulo Silas. Dê ao teu filho a tua bênção, a tua graça, e todos mais quantos têm militado, Deus, nesta obra, que o Senhor venha ser com cada um deles, ó Pai. Fica conosco na manhã deste dia, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Lembrando que desde o último domingo, nós estamos retornando com os nossos cultos presenciais, um às 10 da manhã e o outro às 18 horas. Vocês têm recebido as orientações de como reservar o seu lugar para estes cultos. Estejam atentos, mas não deixem, apesar do culto da manhã, não deixem de acessar e de assistir a Escola Bíblica Dominical. Amém? Logo mais às 10 nós temos o nosso culto, às 18 também. Estejam atentos para as nossas programações. Amém? Que Deus abençoe a todos com um excelente domingo. Essa é a sua Assembleia de Deus Renovação, a ADR na Visão 2020. Tenham todos um grande domingo na paz do Senhor. Amém.